difícil de viver. E aí, vamos partilhar a vida boa com vocês? Tava pensando naquela... eu tô sempre pensando em música, né? E aqui é assim, ó, eu quero partilhar a vida boa com vocês. Olha aí, né? A gente tá aqui com esse propósito sempre, né? Compartilhar aquilo de bom que nós temos e que vocês têm também, sempre estamos recebendo. Isso é muito bom. Verdade. E a gente sempre aqui com aquela energia legal, bacana para passar para vocês. E hoje a gente vai fechar o assunto da função modular, né? A gente na aula viu os problemas que envolvem a função e a gente viu as aplicações. Também. Agora é hora de revisão. Bora lá. Aula 47.2 na telinha, a parte 2 não, parte 3, né? A primeira foi de definição, a segunda foi de gráfico, valor numérico. E essa aqui é a revisão da parte 3, onde a gente viu aí as aplicações, certinho? Mas vamos lembrar algumas coisas aqui sobre a nossa função modular. Isso, na função modular nós temos que saber o que é módulo, primeiro, lembrar que módulo é distância, que o módulo é estabelecido com aquelas duas barrinhas e que o módulo na função faz com que a nossa função tenha um valor positivo se o x for maior ou igual a zero e um valor negativo se o x for menor que zero. É isso que garante que o nosso resultado sempre fique positivo. Isso mesmo. Vamos comparar os gráficos? Na aula anterior a gente viu a parte gráfica, né? E a gente tem condição de comparar quando temos com módulo ou sem módulo. A mesma função, a mesma função sem o módulo, ela vai ter uma linha reta, né? Descendo o eixo x. Mas com módulo ela tem um rebatimento, né? Então não tem nenhum valor aqui abaixo do eixo x, certo? A não ser que na função fora do módulo... Tem um mais um aqui, né? Isso, um menos um. É, isso mesmo. Beleza? Bora ver então, agora mapa mental para dar aquela lembrada, é o mesmo das aulas anteriores, não mudou nada, porque agora a gente tem tudo completo, né? O assunto de forma completa, tá bom? Beleza. Tranquilo? Né? A gente já sabe que na parte gráfica a gente pode ter uma função do primeiro grau, mas também podemos ter uma do segundo grau. Então aqui dentro do módulo, né? Aqui dentro do módulo a gente pode ter qualquer tipo de função, né? Se a gente tiver de primeiro grau, a gente vai ter duas possíveis respostas aí, né? Agora, se a gente tem a de segundo grau, a gente pode ter até 4. Até 4. Isso é muito importante de lembrar. Por que até 4, professor? Porque nós vamos trabalhar com um valor dela positivo e o outro valor negativo. E isso vai nos garantir que eu posso ter solução nas duas equações. Pode acontecer de eu encontrar uma delas que não tem solução? Pode. Pode acontecer de eu encontrar as 4 raízes e na hora de testar alguma delas falhar? Também pode. Tudo isso tem que ser colocado em questão. Certinho? E claro, né, atividade de sala é hora da prática, hora de vocês aí colocarem a mão na massa e refazerem mais alguns exemplos de aplicações, né, baseados no que foram feitos em sala, né, em aula. Agora vocês vão poder fazer as atividades aí, tentando desenrolar aí as aplicações da função modular. Tentando não. Conseguindo. Vamos ser sinceros. Conseguindo desenrolar as aplicações. Por quê? Porque nada mais é do que pegar o que nós já vimos de equação, de função, só que agora essa função vai estar restringida com módulo. Então não é tentar fazer agora, é fazer de fato mesmo. Isso, e sempre pensando na parte prática, né? No sentido assim, da vivência, né? Coloca aí na sua mente que é algo que você vai vivenciar. Vocês viram que na aula a gente viu também situações que envolviam outras áreas de conhecimento, né? A gente viu a parte da física, com as forças, né? Isso. Forças, sentido, direção e tudo mais. E a gente viu na parte da biologia também? Não. Foi física... Foi mais física mesmo, né? Isso mesmo. É dos vetores, né? Isso mesmo. Dos escalares. Belezura? Então, vamos lá? Hora de atividade de sala. Já a gente volta com a correção. E aí, já... Ligeiro. É assim. Não dá nem para tomar café. Agora, sim, é interessante a questão do tempo. Porque se nós ficarmos aqui sentados, sem nada,
demora, né? É, Agora é só fazer alguma coisa. que Parece voa. que o tempo corre. Eu nem sei, eu não tô nem sabendo o que é isso. Tempo? Tempo? É igual fazer café. Você coloca lá a panela no fogo, com água, você fica lá esperando. Não, aí o melhor é leite, então, Aí você né? fica esperando. E olha, Nada, o tempo, o leite olha. não ferve. Mas vira as costas pra tu ver. vira pra falar que, ei, tu já botou a roupa no varal? Já derramou. Fora de sério, né? Mas vamos aproveitar bem o nosso tempo em todos os sentidos. E aí, as atividades de sala que vocês fazem em 15 minutos, aqui a gente corrige tudinho direitinho pra vocês. Vamos lá, então? Vamos lá. Tirando as dúvidas na telinha, pergunta de número 1. Uma indústria teve no ano de 2020 um faturamento de R$650 mil. No ano de 2021, o faturamento dessa indústria apresentou uma diferença de R$100 mil, uau, em relação ao ano anterior. No entanto, não sabemos se essa diferença de 100 mil foi a mais ou a menos. A pergunta é: Quais os possíveis faturamentos dessa indústria em 2021? aí a gente vai fazer do mesmo jeito que foi feito lá na aula, né? A gente vai colocar isso em módulo, certo? Então a gente vai ficar com faturamento, né, de um determinado valor. Vai ser o módulo, né? Do quê? Desse valor acrescido de quem? A gente não sabe se é menos ou se é mais, né? Isso. Então aqui vai ficar como mesmo? Vai ficar, na verdade, vai virar uma equação, né? Ah, sim, equação não é a função Uma ainda equação. nesse momento. Isso, Uma né? equação O modular que vamos igualar, né? Faturamento menos 650 mil. O faturamento que a gente não sabe, vamos botar um X, então? Isso, X. Menos 650 mil vai ser igual ao 100 mil. Só que aí a gente não sabe se esse faturamento é para mais Ou para menos. ou para menos, né? Então fica em módulo, por isso. E claro, então a gente já sabe, na verdade, que teremos que fazer duas situações. Um com positivo, não tem uma página em branco aqui, né? Um com positivo e o outro com o negativo, né? Então, ou a gente soma com 650, Ou a gente subtrai. subtrai de 650. A verdade é essa, né? Porque um aqui vai ficar 100 mil mais 650 mil. Beleza? Ou seja, 750 mil é uma possibilidade de faturamento, né? Esse meu 5 está emendado. Vamos apagar aqui. E a outra possibilidade é diminuindo, né? Isso. A gente vai ficar com X, X vai igual ser a igual menos 100 mil, 100 mil negativo agora, né? Mais 650. 650 mil. O espaço ficou ótimo, né? Aí, nesse valor aqui, a gente tem então uma subtração, né? Isso. Tirando 100 mil, 550 mil. Essa diferença, não sabemos então se foi para mais, 750, ou para menos. São as duas possibilidades. Certinho? Certinho. Questão de número 2, vamos lá? Uma brincadeira muito conhecida é o cabo de guerra. Fizemos na sala, lembram? Se divertimos na sala com o cabo de guerra. Eu perdi, né? Não, Perdi sim. tu sempre ganha. Não, ganhei não. Dessa vez você perdeu? Não, dessa vez eu perdi. Onde dois grupos ficam medindo forças para ver qual é o grupo vencedor. Sobre esses dois grupos, sabemos que o grupo 1 está puxando com uma força de 120 newtons e o grupo 2 com uma força de também 120 newtons, um positivo e o outro negativo, indicando que um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. Então, o grupo 1, 120 newtons para a direita. E o grupo 2, 120 newtons para a esquerda, né? Então, a gente pode perceber que o que determina o sentido aqui, nesse caso, é o sinal, né? Beleza. Tem a direção horizontal, mas o que determina o sentido é o sinal. Perfeito. Diga qual grupo será o vencedor e como chegou a esta conclusão. Teve vencedor aqui, será? Bom, os dois estão puxando com a mesma força, né? Os dois estão puxando com a mesma força. Isso. Então, quando a gente fizer menos 120 com mais 120, a gente vai ficar com 0 newtons, Quer né? dizer, teoricamente, aí vocês vão lembrar da física, tá? Fisicamente falando, vão lembrar não, porque eles vão ter aula de física. É, loguinho. Então, mas quando tiver aula de física, vai lembrar da gente. Vai Olha lembrar que da maravilha. gente. A gente não vai sair mais da cabeça deles, De não. jeito nenhum. Fisicamente falando, os dois estão
parados. Por quê? Porque uma força neutralizou a outra. Então eles se encontram parados. Ninguém ganhou. Muito bem, legal, né? Vamos, questão de número 3, olha lá. Ainda sobre a brincadeira de cabo de guerra, se no grupo 1 entrar uma pessoa que tem uma força com módulo igual a 20 newtons, e no grupo 2, uma pessoa que tem uma força com módulo igual a 15 newtons, qual será o grupo vencedor? Por quê? Então o grupo 1 é o que está puxando a força positiva, né? Positiva. E o grupo 2 que está puxando a força Negativa. negativa. Então a gente vai colocar aqui novamente, né? Ó, o grupo 1, ele estava com 120. 120. Grupo 2, Estava com 120 também. só que negativo, né? Do outro lado, né? O que aconteceu agora? Acrescentou 20 newtons de um lado e 15 newtons do outro. Entrou mais uma pessoa aqui para puxar, Isso. né? O cabo de guerra aqui. Entrou mais uma pessoa. Ixi, a pessoa ficou tripé, não deu. Tá sentado. Tá sentado. Não deu certo. Tá, entrou mais um aqui, um indivíduo, né? Vamos lá. Entrou mais um indivíduo aqui para puxar o cabo de guerra. Para de rir do meu desenho, que eu desenho bem, tá? Só não bonequinhos. Uma pessoa que entrou aqui para puxar o cabo de guerra. Entrou aqui com mais 120 newtons, não foi? Foi. E aqui, do outro lado, foi mais também? Menos, né? Porque tá puxando, vai puxar pro outro lado. Menos 15 newtons. newtons. Entrou um aqui puxando o contrário também, Isso. né? Vamos lá, tá lá puxando também, beleza? E aí, agora sim, a gente pode dizer qual foi o vencedor? Agora sim. Porque para a direita nós temos 140 newtons e para a esquerda nós temos 135 newtons. Vocês perceberam que eu não falei positivo nem negativo? Eu falei para a direita e para a esquerda? Porque poderíamos confundir esse 15, né? E na hora de somar ali mais 15, aí ia ficar 105. Então não somou, tirou força. Foi. Então é um detalhe importante que na física vai ser muito cobrado de vocês. Né? Quem ganhou agora? Grupo 1. Grupo 1. O porquê? Porque é mais forte o grupo 1. Se liga no Enem, bora ver? Vamos. E o Se Liga no Enem hoje não é uma questão, e sim uma dica, né? Sabe que de vez em quando a gente pode mudar o nosso Se Liga no Enem aqui. E aí essa dica vai ser legal porque nós começamos a correção da atividade indagando sobre uma situação, não é? Foi. O tempo. Olha que legal. Tá tudo em sintonia aqui. Pura sintonia. Organize o seu tempo. Vai você, vai lá. Aproveitar bem o tempo é a chave para ter sucesso nos estudos. E aqui é interessante pararmos aqui para falarmos sobre a questão de organizar o tempo. Estudar 2 horas e estudar 20 minutos não é a mesma coisa. Às vezes, quem estuda 2 horas gasta tanto tempo sem organização que parece que aquelas 2 horas foram cansativas demais. Aqui diz assim, você deve separar um espaço do seu dia para estudar, mas esse tempo deve ser de fato produtivo. Então é melhor, às vezes, 20 minutos, bem focado, bem estudado, do que 1 hora ali entre caderno e rede social. Eu vou estudar. Aí, o que o menino faz? Vou estudar. Aí vai lá e pega 18 livros que ele tem, os livros da escola, revisa Enem, os livros que ele conseguiu, ganhou de presente, pega todos, coloca na mesa. Aí pega um monte de caderno, um monte de folha, abre o computador e liga o computador e pega celular e põe tudo na mesa. Primeiro, a cabeça da pessoa não vai ter foco, porque tem muita coisa ali que vai tirar o foco da pessoa. Ele vai abrir todos os livros e não vai conseguir estudar nada. Além do que, no meio dos estudos, rapaz, sempre tem um tempinho para fazer um reels, para fazer como é que é o nome que eles fazem? Um boomerang, para fazer uma publicação no status. Então, quer dizer, dessas 2 horas, 1 hora foi só atualizando a sua vida social. Não rolou, né? E tentando enganar os outros, né? Porque se enganando ele já está, de fato. Já está se enganando. Então, quando for estudar, hoje eu vou estudar matemática. Estou com dificuldade na parte de geometria e vou estudar geometria. Eu vou para a mesa,
um livro que tenha suporte de geometria, um caderno, borracha. Celular, não vou levar celular, foca não vou levar nada. mais, né? Isso. E aqui diz assim, ó, uma boa forma de se organizar com o conteúdo que você está estudando é fazendo resumos, esquemas, disciplinas, né? Escrever, além de auxiliar a memorizar, facilita na hora da revisão. Isso a gente fala aqui direto para vocês, né? Coloca aí no papelzinho, né? Faz o seu mapa mental, faz um resumo, porque isso vai te ajudar a estudar e a memorizar. Porque quando a gente escreve, a gente reforça o aprendizado, né? Verdade. Então, tudo isso é muito importante. Você precisa, olha só, imagina só você conseguir tirar 20 minutos todos os dias para estudar de fato, mas para estudar mesmo. Com uma semana estudando 20 minutos ou 15 dias, o seu organismo vai falar assim, olha, 15 minutos ficou pouco agora, vamos aumentar para 30. Você sente, né? Às vezes você aumenta sozinho, um gradativo, sem ninguém falar nada, você nem percebe. Você precisa estar alinhado. Não ficar se martirizando com o errado, porque ficar 2 horas sentado com um monte de livro, abre um, fecha, porque, não, eu sou bom de história, vou estudar história, aí começa a estudar história. Primeira coisa, sono, porque não está acostumado a ler, está sem prática, dá sono, aí fecha, não, deu sono, vou fechar, vou ver matemática. Começa a folhear, não, matemática não é de Deus, fecha a matemática, vou pegar física. Não é de Deus? Eles falam, eu tô usando fala de alunos, tá? São fala de alunos. Aí pega física, física tem matemática também, esquece. Pega química. 1 hora, não, vou colocar 40 minutos. Foi só folheando o livro. 1 hora foi na rede social, sobrou 20 minutos. Nossa Senhora, rendimento pequeno, né? Não adianta. Pois é. Vamos focar nos estudos aí de maneira bem produtiva, tá? Pra gente ganhar tempo. Esse ganhar tempo faz parte de uma organização, tá bom? E brincando com os números, e aí, lembra? Tinha um negócio lá, 2, 12, 10... não é aquele mais não, a tréplica? Não, chega daquele lá dos dígitos. Era o 2... O 10, o 12, aí emendava ali 16, 17, 18 e 19. E aí, qual é o próximo número da sequência? Vamos descobrir? Olha lá na telinha, o próximo número da sequência é o 200. Como assim? Uai, olha só. Nada a ver, professor. Nada a ver. Nada a ver. 2, 10, 12, 16. Aí percebe uma coisa, olha só. Do 12, ele pulou o 13, pulou o 14, pulou o 15 e foi para o 16, 17, 18, 19. Então a ordem disso tudo é porque começa com a letra D. Muito bem. Depois do 16, do 17, 18 e 19, só começa com a letra D, o 200. E qual vai ser o próximo? 201, 202, 203, 204, até 299. E depois? Depois, deixa eu ver. 2000. Olha aí, boa, né? Vai ficar 1000. Se botasse o 200 aqui também, já ia ficar mais puxado aí pra galera descobrir. O teste de raciocínio nem sempre tem a ver com os números em si, né? E às vezes a gente pega um detalhezinho assim que abusa aí um pouco mais do seu raciocínio lógico, né? É verdade. Legal. Então ficamos por aqui, finalizando a função modular e os seus atrativos. Já a função modular é rapidinha. E vai ter o que de função agora? Tem outra, deixa eu te contar que tem mais, ainda tem mais. De onde veio essa, tem outras pra vir ainda. Vamos lá? Não vamos contar. Calma. Não, vamos fazer suspense. Qual será a próxima? Mas eu tenho uma dica. 200. Ei, eu tenho uma dica. A professora Sabrina comentou alguma coisa. O dia que ela veio aqui, a nossa professora linda de Química, o dia que ela veio aqui, ela disse alguma coisa que está ligado à próxima função que a gente vai estudar. Vocês conseguem lembrar? Eita, e ela passou a atividade já não, né? Não, ainda não. Eu vou evitar ela no corredor, porque eu não quero que ela faça atividade para me fazer. Não. De Química? quando ela vier no corredor assim, eu dobro para cá. Assim, eu dobro para lá. É para evitar, porque vai que ela faça atividade. Difícil. Mas eu lembrei. Difícil, eu não sei fazer. Que ela falou. Ela falou um negócio de logo, né? Logo mais. Vai ter aula de química, logo. É o log, né? Logo mais, na próxima aula a gente vai entender o que é aquele log que a professora Sabrina falou naquela participação que ela teve aqui na aula, tá bom? Por enquanto, ficamos por aqui, sempre daquele jeito carinhoso. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.